Gente querida do meu coração, a paz. Eu tô aqui pra fazer um vídeo de um dos assuntos que mais proliferam no meu e-mail, caixa de mensagens e principalmente quando eu tô pregando em retiro, né, que tem culto de jovens, aí libera pra pergunta, sempre me perguntam desse assuntinho aqui, tatuagem. Eu quero fazer um vídeo o mais simples, mas ao mesmo tempo completo que eu conseguir, pra que você entenda de uma vez por todas à luz da Bíblia. Não quero saber de tradição, não quero saber de opinião pessoal, eu vou mostrar pra vocês a escritura sobre esse assunto. Deus fale com você. Toda vez que nós vamos tentar de alguma forma condenar alguma prática ou alguma atitude, alguma postura de acordo com as escrituras, quando a gente diz que algo desagrada a Deus, a gente primeiro precisa provar que existe alguma ordem, algum mandamento, alguma coisa que está transgredindo algo que a Bíblia diz sobre aquele assunto. A gente não pode partir de um pressuposto assim, eu acho que é errado. Não, eu e você a gente não acha nada. Nós que estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus, nós precisamos ter uma base bíblica para dizer que algo é certo ou errado. O achismo não é resposta. Então eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira eu vou discutir teologicamente com você se é pecado ou não, utilizando os textos que as pessoas sempre usam para dizer que é pecado. O segundo ponto eu vou mostrar para vocês quando que se torna pecado, quando que está errado fazer. E o terceiro ponto será uma pergunta para você responder para você mesmo. Por que você quer fazer? Vamos junto? Eu já quero começar sendo bem objetivo. Não é pecado. Pergunta número 1, é pecado? A resposta é não, não é pecado. Isso não quer dizer que eu estou incentivando você a fazer. Se você quiser o meu conselho pessoal, pastoral, não faz. Não vejo necessidade, você vai enjoar. Eu acho muito desnecessário fazer uma marca na pele que dure para sempre. Não faria, porém, se você quiser fazer, não é pecado. Existem alguns casos que são, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas vamos direto já pro texto que 90% das pessoas usam de forma muito errada. Levítico, capítulo 19, aqui no verso 28. Esse texto é o básico, as pessoas usam e tá errado, eu vou te provar. Pelos mortos não fareis incisões na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Quem não conhece as regras de hermenêutica, já cita esse texto, pegando um texto fora do contexto e cria-se um pretexto. Daí surgem-se milhões de heresias. Primeira coisa que você tem que saber sobre esse texto é que ele foi escrito no momento em que Moisés estava no deserto, atravessando o deserto, aqueles 40 anos, sabe? Com o povo. Esse povo, ele era cercado por outros povos. Eles estavam atravessando uma terra que já tinha dono. Vários donos, eram vários reinos. Vários povos, eles estavam passando no meio deles. Esse texto é um aviso, é um ensino de Deus, através de Moisés para o povo, para que eles não se contaminem com práticas ocultistas, rituais satânicos e idolatrias e outros deuses que esses povos faziam. Olha aqui, por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, enviarei diante de ti um anjo e expulsarei cananeus, amorreus, hititas, ferezeus, heveus, jebuseus, tinha também os filisteus. Esses povos viviam ali no deserto que Moisés estava atravessando em direção a Canaã. Enquanto eles estavam atravessando o deserto, eles acharam esse monte de povo aí no meio e eles tinham essas práticas que são condenadas no livro de Levítico, que não está falando de tatuagem. Eu vou te mostrar. Vejam que o texto fala sobre 2 práticas aqui. Ele fala primeiro sobre fazer incisões na vossa carne em favor dos mortos e fazerem marca sobre vocês. Vamos ver do que ele está falando aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do verso 26, é o desafio que Elias propôs aos adoradores de Baal. Para provar qual era o Deus verdadeiro, eles fizeram 2 altares. Um para Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e o outro um altar para Baal. E aí os adoradores de Baal, olha o que acontece, ó, verso 26. Os profetas de Baal pegaram um touro que havia sido trazido para eles, o prepararam, oraram a Baal desde manhã até o meio-dia, e eles gritavam assim, ó Baal, responda às nossas orações. E ficavam dançando em volta do altar que haviam feito, porém não teve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Elias era mala. E ele dizia, orem mais alto. Pode ser, porque ele é Deus, né? Mas pode ser que esteja meditando ou tenha ido ao banheiro. Elias tá caçoando deles. Elias é top, velho. Talvez ele tenha viajado, talvez estejam dormindo. Isso deixa eles com ira. E olha só, olha aqui o verso 28. Então os profetas de Baal oraram mais alto ainda e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Esse texto aqui já mostra de uma prática pagã de fazer marcações no corpo em adoração a outros deuses. Isso não era uma prática do povo de Deus. O que Moisés está falando é, não imitem esses povos que adoram a Baal e ficam se cortando. É essa prática que está sendo condenada
aqui pelo texto. Isso não tem nada a ver com tatuagem, é sobre se cortar em nome de outros deuses. Olha aqui outra prova para que você acredite no que eu tô falando. Esse texto aqui, ó, Levítico 18 no verso 21. Levítico 18 é um capítulo antes daquele que a gente acabou de ler, do verso 19, do capítulo 19, sobre fazer marcações nos corpos. Olha aqui o que ele fala, presta atenção. Não entregarás os teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Isso seria profanar o nome santo do Senhor Deus. O que ele tá falando aqui? O Moloque, deixa eu pegar uma foto aqui do Moloque. Olha aqui, esse bicho horroroso aqui, que aqui tá cortando o chifre dele, mas ele tem um par de chifre, parece um boizão velho. Esse aqui era o deus Moloque. Essa é uma figura da representação desse deus Moloque. É um deus principalmente dos amonitas, tá? É o principal povo que adorava esse deus. Qual era o costume? Você tá vendo que ele tá com essas duas mãos estendidas? Era uma estátua de ferro e eles colocavam fogo aqui embaixo dessas mãos. E a mão de ferro ficava, né, se colocar fogo assim, ela fica ardendo, fica vermelho, o bagulho fica muito quente. Aí o que os idiotas dos israelitas estavam imitando os amonitas? Eles estavam pegando os filhos e colocavam na mão de Moloque, velho. E aí a mão fervendo, aquela criança ia morrer, ela ia morrer queimada ali, grelhada, coisa de misericórdia. E enquanto a criança berrava, eles tocavam tambor, pá. E enquanto tocavam tambor, eles gritavam, e nisso eles ficavam se cortando. Então enquanto eles matavam os filhos, eles se cortavam. Por isso as marcações em favor dos mortos. Olha aqui outra prova, gente, meu Deus do céu, a Bíblia é muito clara, gente do céu. Verso 6 de Jeremias 16, Deus está irado com o povo, e ele avisa o profeta falando, ô Jeremias, é o seguinte, eu vou enviar inimigos para destruir essa nação, que essa nação não quer saber de mim, eles estão blasfemando ao extremo. E ele fala para Jeremias, eu não quero nem ver você participando do velório deles. Olha só o que Deus fala para Jeremias, ó, tanto ricos como os pobres morrerão nessa terra, mas ninguém vai sepultar eles, nem chorar por eles. E olha aqui, ninguém se cortará nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Isso aqui era uma prática pagã, isso aqui não tinha nada a ver. Isso aí, o povo estava tão afastado de Deus que eles estavam imitando as práticas dos povos ao redor. E aí olha só que ele fala, cortar e rapar a cabeça. Não é muita coincidência? Porque no verso 28 aqui de Levítico 19, ó, ele tá falando sobre marcação na carne, sobre os mortos, mas olha o verso 27, não cortareis o cabelo arredondado nos cantos da vossa cabeça. Então é muita hipocrisia o cara virar e falar assim, não pode fazer tatuagem porque o verso 28 de Levítico 19 diz. Ué, mas o verso 27 diz pra não cortar o cabelo de forma redonda. Então se você tem cabelinho de cuia, você vai pro inferno. Gente, passa a ler a Bíblia de forma inteligente. O verso 28, o verso 27 está falando de ritual pagão, de adoração a outros deuses, principalmente no momento da morte. Tanto que o verso 26, ele vem numa sequência dizendo, ó, não comereis coisa alguma com sangue. Isso aqui não é chouriço, ele não está falando para você não comer chouriço, ou carne mal passada, não é isso. Ele está falando sobre alimentos, sobre objetos comidos de forma idólatra. Sabe, ele tá falando de não participem da idolatria. E aqui eles falam sobre agourar e adivinhos, né? Adivinhos e agoureiros, que seriam cartomantes e aqueles que consultam espíritos fora do... Que não o Senhor Jesus. Ele tá falando, não participe desse tipo de adoração a outros deuses. Não coma a comida oferecida para outros deuses. Não participe de mesa de quem adora outros deuses. E aí ele continua, e eu não quero ver vocês cortando o cabelo igual eles fazem. Eu não quero ver vocês marcando os corpos em favor dos mortos como eles fazem. É isso que o texto está dizendo. Não tem nada a ver com tatuagem. Essa primeira parte foi para provar para você, teologicamente, usando a hermenêutica correta, a aplicação correta do texto, que Levítico, no capítulo 19, não está proibindo tatuagens. Ele está falando de marcação nos corpos em favor dos mortos, como rituais pagãos, como as outras nações faziam. Só que isso não quer dizer que está liberado. Vamos fazer à vontade. Porque existe algo um pouco mais além, que é o que eu quero falar com você agora. Alguns argumentam dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito, usando esse texto aqui de 1 Coríntios 6,19, dizendo que já que o nosso corpo é templo do Espírito, nós não podemos marcar o nosso corpo. Não é bem por aí, não é isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 6. Aqui o foco desse texto é o verso 18, ó, fuja da fornicação. Ele está argumentando, baseado aqui ó, no verso 15, que os nossos corpos são membros de Cristo. Porque o povo de Corinto, só para você entender o contexto, nós temos que entender todo o contexto. O povo de Corinto, ele estava numa cidade, que é a cidade de Corinto, onde existia uma adoração a deuses pagãos romanos, deuses gregos, né? Principalmente Afrodite, o deus Baco, do vinho. E eles tinham uma prática chamada bacanal, que era de beber vinho e fazer sexo adoidado com as adoradoras desses deuses, as entre as prostitutas, ficava dentro do templo. Então era uma festa, uma orgia generalizada de pingaiada e fornicação e aquela bagunça toda. E Paulo descobriu que dentro da igreja de Corinto tinha crente que ia adorar a Deus no sábado ou no domingo, e depois, durante a semana, ele ia na festa aos deuses romanos. E aí ele fala, gente, vocês estão viajando, vocês fazem parte do corpo de Cristo. Então o Espírito Santo habita em vocês, vocês não podem. É isso que ele está falando aqui, ó. Verso 16, vocês não podem se juntar com as meretrizes. Como que você pode se fazer um corpo com ela?
já que no sexo são dois, uma só carne. Então o foco aqui do verso 19 sobre o corpo ser templo do Espírito Santo é na questão de não se unir a outro corpo através do sexo. O sexo é muito sério, tá? Fornicação é uma abominação para Deus. O sexo fora do casamento é pesadíssimo, mas não é esse o assunto de hoje. Eu preciso fazer uma análise muito rápida aqui do capítulo 14 de Romanos. O capítulo 14 de Romanos ele está falando sobre atitudes que escandalizam o seu irmão. E escandalizar aqui não é assustar. Assustei, escandalizei. Não, escandalizar significa você removê-lo da igreja, você desanimá-lo na sua busca por Jesus. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu creio que eu fazer uma tatuagem é pecado. No meu caso. Por quê? Porque querendo ou não, eu estou aqui com a minha cara obesa sendo dada a tapa na internet para falar de Jesus para as pessoas. Muitas pessoas ainda são fracos de fé. É o que o texto de Romanos 14 está falando, ó. Sobre os enfermos na fé, os doentinhos, os mais fraquinhos. Aqueles que estão começando a andar com Jesus, que não conhecem bem a doutrina. Então ele está falando, ó, por causa da sua liberdade, você pode escandalizar os que são mais fraquinhos na fé. Então eu, para não arriscar, uma pessoa vai pegar para ver um vídeo meu onde eu falo sobre salvação, ou eu vou pregar numa igreja, pregar sobre a salvação de Jesus Cristo. E eu chego lá com uma baita de uma tatuagem. O maduro não vai se importar, mas o infantiloidezinho, e eu não tô falando o infantiloidezinho aqui como uma questão de humilhação pra pessoa. Não, ele tá começando agora, é normal. Todo mundo que começa é infantiloide. Aí vai, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala, antes eu era menino, pensava como menino, mas agora que eu sou homem, penso como homem. É questão de crescimento, de maturidade. Então eu não posso fazer uma tatuagem, eu não posso. Porque eu posso vir a escandalizar o pequenininho, o que tá começando agora. E aquele que é infantiloide ainda, aquele que ainda não amadureceu no conhecimento de Deus. Então eu prefiro não arriscar. Porque eu posso, na minha liberdade de fazer uma tatuagem que não é pecado, mas eu posso vir a atrapalhar alguém. E se eu sei que eu estou atrapalhando alguém, e mesmo assim eu resolvo fazer, eu estou pecando. Outro ponto aqui do próprio texto de Romanos 14, que a tatuagem pode vir a ser pecado. Quando você não tiver no teu coração certeza de que você está fazendo bem em fazer uma tatuagem. Por quê? Olha o que o texto diz. Você tem fé? Que bom. Tenha essa fé em você mesmo diante de Deus. Feliz, ou bem-aventurado é mais do que feliz, é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas, se você tem dúvidas, come. Se come, está condenado. De novo, ele está falando sobre o foco das comidas a ídolos, mas eu estou aplicando no ato de fazer tatuagem. Se você tem dúvidas, se você deveria fazer ou não, se Deus vai ficar triste com você ou não, se você fizer, você não está fazendo por fé. E olha o que ele diz no verso 23, tudo o que não é da fé é pecado. Se você tem dúvida, não faça. Esse ponto aqui, que é pecado, é quando a sua intenção é malvada. Olha esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 4. Olha, cada um de vós saiba possuir o seu vaso, esse vaso aqui é uma figura do corpo, em santificação e honra. Não possua o seu corpo nas paixões da concupiscência. Concupiscência é uma palavra que significa desejos desenfreados da carne. Pois os gentios andam assim, ó, o que não conhece a Deus. Ele já tá falando, ó, se você usa o seu corpo de forma impura, pensando somente nas suas paixões carnais, principalmente sexuais, você está agindo como quem não conhece a Deus. Olha o verso 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, ou a sua irmã. Aqui serve do menino para menina ou da menina para menino. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Deus não te chamou para a imundícia, mas para a santificação. O que esse texto aqui tem a ver com tatuagem? Você está fazendo a tatuagem por quê? E eu já vou aproveitar para entrar no terceiro ponto. Por que você quer fazer? Tem cara que é bombadão e ele quer fazer no braço porque ele quer atrair atenção pro bíceps dele e ele quer ser desejado. Esse cara tá usando de uma liberdade para fazer exatamente o que o texto aqui tá dizendo. Enganar a irmã. Ele quer causar desejinho nas irmãzinhas, ele quer que as irmãzinhas fiquem doidas pra fazer sexo com ele. Então a tatuagem dele é na intenção de chamar atenção pro corpo dele. E aquela menininha que faz aquela tatuagenzinha logo acima do cofrinho, como se fosse uma seta, onde ela quer que os caras olhem. Olha aqui pro meu bumbumzinho, pra você ficar louco de desejo de fazer sexozinho comigo. Então ela tá, de uma certa forma, usando a liberdade de fazer uma tatuagem para causar, né, usando o corpo dela e a tatuagem, desejo nas pessoas que vêm. Então você vê que uma coisa é a pessoa vai lá e fazer uma tatuagenzinha aqui, sei lá, né, Jesus é Deus, qualquer coisa do tipo. Beleza. Agora outra coisa é a menina fazer uma tatuagem na entrada do cofre. Você vai falar pra mim que não é com intenção maldosa? Você vai falar pra mim que não é pra ela deixar os caras pirados de vontade de ver o bumbum dela? Ah, vai te catar. Então essa pergunta do porquê que você quer fazer, ela é muito profunda. Por que você quer fazer? Você tem um problema de autoestima? Cara, tem casos que é ótimo fazer, tem casos que não. Tem casos que a pessoa precisa se aceitar, tem casos que a pessoa precisa se amar, mas tem casos que a pessoa precisa daquilo. Vou dar um exemplo, eu tenho uma amiga aqui em Taubaté que ela faz de graça tatuagem em mulher, por exemplo, que arranca o seio
e aí a mulher que arranca o seio, muitas, né, não são todas, mas muitas perdem o mamilo. Aí a mulher, ela fica se sentindo mutilada, né? Ela fica se sentindo mal. Então o que que essa mulher faz? Essa amiga minha, ela desenha de forma de tatuagem, ela desenha uma auréola, né, que fala auréola, e o mamilo. Ela desenha de tatuagem. Gente, isso é fantástico. Eu acho maravilhoso, maravilhosa a atitude dela. Aí vem a pessoa e fala, não, tatuagem é pecado. Mas dela vai lá e faz aquela sobrancelha definitiva. Aquilo é tatuagem também. Tem caso que aquilo é um pecado, porque tem gente que faz, mas tão mal feito que parece o símbolo da Nike, que fica ridículo, fica o panda, fica o urso panda na igreja. Agora a pergunta que você realmente deveria fazer pra você: você tá glorificando a Deus? Você tá fazendo isso pra glória de Deus? Essa é a sua intenção? Alegrar a Deus? Ou a sua intenção é afrontar a sociedade, afrontar seus pais, ser rebelde? Qual é a sua intenção, cara? Quero terminar trazendo pra sua reflexão este texto aqui. Colossenses capítulo 3, verso 23. E tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como a Deus. Se você não está fazendo a sua tatuagem em favor de mortos, né, aí entra também uma parênteses aí, porque eu não faria, por exemplo, da minha mãe que morreu. Me incomoda. Se isso não te incomoda, não é isso que o texto está falando, tá? De Levítico 19, mas duvido que isso não te incomode, né? Enfim, se você não tá fazendo pra ser rebelde, pra contrariar seus pais, pra escandalizar, se você não tá fazendo com intenção de ser sensual e ter um corpo desejado pelo sexo alheio, o que é defraudação, se você acha que isso de alguma forma vai trazer glória a Deus, vai lá e faz, tranquilo, sem problema nenhum. Como eu já falei, eu não faria. Eu não faria porque eu tenho uma posição sem nenhuma soberba, misericórdia, mas uma posição de referência para algumas pessoas, poucas, mas algumas pessoas, e eu posso vir a escandalizar essas pessoas. Então eu abri mão por isso. E falar que eu também acho que eu ia enjoar, né? Eu ia enjoar rápido, eu enjoo rápido das coisas. E eu não compraria uma Ferrari e colocaria um adesivo na Ferrari. Que o Senhor Jesus tenha falado contigo e em nome de Jesus Ele te dê sabedoria para saber o que fazer ou não fazer. Sou o pastor Daniel Sade. Deus abençoe vocês de verdade. Em nome de Jesus.